Fala galera que nos acompanha aqui no nosso YouTube do RDK, seja muito bem-vindo, é uma honra receber cada um que tá aqui, então já se inscreve no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho das notificações e compartilha para os seus amigos, familiares, porque com certeza você será edificado. Nós acreditamos que as redes sociais também são um campo missionário, então você tá aqui porque não só para assistir mais um vídeo no YouTube, não só para passar mais um tempo e consumir mais conteúdo, mas você tá aqui para escutar mais do que o Senhor tem para você. Vai. Então a gente tá aqui com a Malu hoje e ela vai apresentar o tema para vocês. Isso aí, amém. Hoje a gente vai falar sobre colocar Jesus em primeiro lugar. Então você quer colocar Jesus no centro da sua vida, nós queremos que vai ser uma palavra que vai impactar o seu coração. Com certeza, né? Porque, tipo, diariamente, né, nas coisas, eu acabo vendo até vídeo no Instagram, às vezes eu acabo olhando até pra minha vida e, tipo, eu fico pensando sobre colocar Jesus no foco, no centro de tudo. Porque às vezes a gente corre atrás de coisas que muitas vezes são superficiais ou muitas vezes a gente corre e também não sabe por que a gente tá fazendo isso. Então eu acredito que a gente é uma geração chamada e a gente também tem que se posicionar no que é certo, não só naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente deseja. A gente também tem que ver a Bíblia, olhar o que a Bíblia diz sobre isso e sobre a gente manter o foco em Jesus. Isso aí. E eu acho que a primeira coisa pra gente conseguir colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida é lendo a palavra do Senhor. Porque é uma escritura que foi escrita por quase, por em volta, por outro dia, 40. Vai, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer para colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida é ler a palavra do Senhor, porque é literalmente o que eu falei, é a palavra dele. Então, se a gente quer colocar ele não só em primeiro lugar, mas no centro da nossa vida, a gente tem que saber o que ele acha sobre as coisas. E não só lendo a palavra, mas também com ele ministrando no nosso coração, com a gente tendo uma intimidade, orando diariamente. E uma coisa que eu acho muito legal falar é que a leitura diária, a leitura bíblica diária, ela não pode ser somente um checklist. Então, Com tipo certeza. assim, acordei, Vou fazer meu deixa eu fazer meu devocional depois... porque eu preciso colocar o check. Então, não, é uma coisa que tem que ser genuína. E às vezes a gente não vai ter vontade de fazer. Com certeza. Mas a gente tem que, como diz na palavra, negarmos a nós mesmos, renunciar a nossa carne, para que o espírito seja mais forte. Com porque certeza. A carne é fraca. Isso. Exatamente. E entrando nessa questão da leitura da Bíblia, lá tem uma leitura da Bíblia. Não. Já coloca em preto e branco. Mas... Por que tudo coloquei em branco e branco? É só apagar. Vai. Ou eu tô conseguindo me controlar? Então, como a Malu estava dizendo sobre a leitura da Bíblia, eu acho importante também falar sobre a galera que ainda não tem uma constância, você começar a manter uma constância na leitura bíblica. Porque eu acredito que a constância é muito melhor do que simplesmente quantidade. Porque não adianta eu pegar a Bíblia numa tarde, numa manhã, numa noite, eu ler vários capítulos, tentar ler vários livros da Bíblia e falar, pronto, a leitura da semana tá feita. Não, porque você pode ler a Bíblia em um dia, mas é natural que nos outros dias em que você está na escola, e aí você tá na sua rotina, no meio das suas coisas, com muita coisa na cabeça, e acaba se tornando automático, algo normal, algo que simplesmente é da rotina e tranquilo. Então eu acredito que a leitura da Bíblia ela tem que ser constante. O importante é você abrir a Bíblia, ter um tempo com Deus e um tempo no seu secreto, né? Sim, exatamente, mas eu também acho legal ressaltar que, mesmo que você comece com 5 minutinhos, a gente tem que entender que se Jesus é o foco da nossa vida, não adianta a gente ficar 2 horas no TikTok e passar 5 minutos na nossa Bíblia. Porque se o nosso maior interesse é conhecer mais a Jesus, colocar Jesus no centro, então a palavra dele tem que ser o centro da nossa vida. E mesmo que às vezes a gente não tenha o maior tempo do mundo para ficar lendo a Bíblia, o Senhor, ele nos deu de presente o seu Espírito, para que todos os dias nós possamos falar com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo e a gente precisa ter esse entendimento de que Ele está do nosso lado. Se a gente precisar de alguma coisa, mesmo que a gente se sinta sozinha, o Senhor está com a gente. E esse entendimento, eu acredito que vem da nossa intimidade do Senhor, porque quanto mais longe você está, mais você esquece. Com certeza. Então, quanto mais íntimo você está do Senhor, mais
rodeado da presença é. dele, você se sente. E eu vou dar um exemplo de uma série. Se você pensa assim, se você assistir um filme, por exemplo, todo dia, 5 minutos, quanto tempo que você não vai demorar pra assistir esse filme? Meses. Não é mesmo? Um filme de 2 horas. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Não adianta você ficar lendo 5 minutinhos. Porque a Bíblia traz um contexto e cada livro tem um jeito de ser lido. E o Senhor trouxe pra gente pra que a gente pudesse ter essa oportunidade de ler. E eu acho que a segunda coisa também que é importante falar sobre colocar Jesus no foco Eu esqueci. Eu preciso lembrar. Eu tinha falado. E a segunda coisa que nós também devemos observar é que tudo tem que ser sobre ele, não só no nosso dia a dia, não só na nossa rotina, mas também coisas que nós pensamos pro futuro. Porque nós, como adolescentes, a gente tem muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho planos pro futuro, mas o que são esses planos? Quem tá no centro desses planos? Será que tem alguém que tá no centro desses planos que a gente tá olhando mais do que Jesus? Será que tem algo que realmente tá importando mais? A gente tá com o sonho de ganhar muito dinheiro. E pra que a gente quer ganhar muito dinheiro? Eu acredito que não é pecado que a gente ganhe muito dinheiro, mas se o dinheiro tira o foco de Jesus, assim como qualquer outra coisa, se a gente tem o sonho de se tornar famoso ou para pregar o evangelho ou por algo que eu gosto, então um trabalho de ser influenciador, para que eu quero me tornar famoso? Eu me tornando famoso, eu vou levar Jesus para as pessoas? Eu vou tornar Jesus conhecido? Eu ganhando dinheiro, eu vou ajudar pessoas? Ou eu só simplesmente vou guardar para mim e vou satisfazer meus desejos? Exatamente, eu acho que como a gente tá falando, o foco tem que ser Jesus. E por isso que, às vezes, a gente fala sobre o nosso ministério, não é só sobre pregar num palco. Com certeza. Ou muito menos pela nossa idade, eu não tenho idade pra fazer isso. Ou nem aqui, né? Tipo, a gente tá falando pra galera, você não precisa estar aqui nessa posição gravando vídeo pro Sim, YouTube. mas às vezes a gente fica concentrado de que o nosso evangelho tem que ser somente pregado na igreja, sendo que as pessoas que não encontraram Jesus estão fora dela. Então, é na escola que algumas pessoas estão perdidas. Às vezes, você acha que o seu sonho de ser, não sei, um arquiteto não tem nada a ver com o seu ministério. Mas às vezes o Senhor quer te usar na arquitetura para pessoas que estiverem, que quiserem fazer algo nessa área, encontre Jesus nessa área também. Com certeza. Porque o Senhor, ele tá em todos os lugares. O Senhor ser o centro de tudo é porque tudo gira em torno dele. Não é só a igreja, não é só o culto de sexta-feira, não é só o culto de domingo, mas é tudo. É nossos amigos, é nossa escola. E é pra isso que o Senhor nos chamou. Às vezes a gente não sabe, não consegue falar, não sabe expressar os nossos sentimentos, mas pensamentos, mas a gente consegue cantar, mas a gente sabe desenhar. Deus nos entrega dons, né? Tipo, Isso. pra que a gente mostre. Inclusive, também a gente tá falando sobre trabalhos, mas isso é sobre sonhos do futuro e planos. Mas a nossa escola, como a Malu falou, ela também é um lugar onde a gente deve pregar o evangelho. Sim. É o nosso principal. A gente que é adolescente, que tá na escola, é o nosso campo missionário. E muitas vezes a gente tem amigos que estão ao nosso redor, amigos que estão ao nosso lado, que a gente diz ser amigos, mas a gente sabe que eles não vão passar a eternidade junto com a gente no céu. Então, eu acho que o mínimo que a gente deve fazer, o mínimo que a gente deve levar Jesus, ele estando no centro da nossa vida, no foco da nossa vida, não tem como a gente receber o Espírito Santo e ficar calado sobre ele. Porque é algo muito grande, é algo imensurável, que não dá pra gente colocar um tamanho, não dá pra gente colocar um sentimento. Mas é algo tão grande que isso deve transbordar para quem está ao nosso redor. Não é algo que deve ficar só guardado pra gente, principalmente por nós sermos cristãos e sermos chamados para um tempo como esse. Um tempo de pregar o evangelho, um tempo de mostrar as boas novas do Senhor. Igual a Malu falou, não é sobre apenas falar, estar num púlpito, estar aqui gravando vídeos, mas é sobre nossas ações. Quantas vezes na escola, né, tipo, a gente tá lá e simplesmente por não falar palavrões ou não fazer besteiras assim, que tipo, cagadas que os nossos amigos vão fazer, eles olham diferente e falam, pô, você tem o Espírito Santo, eu me sinto envergonhado de fazer isso perto de você. Sim, e eu acho que o principal, na verdade, é de tudo ser sobre Jesus. E às vezes a gente esquecer e fazer as coisas do reino para a nossa vontade. E às vezes a gente
fica tipo assim, Jesus morreu na cruz por mim e ele vai me perdoar depois, eu posso fazer isso. Só que isso não é o real evangelho. Isso é você fazer a sua carne... Enganar a sua própria carne. Isso é a carne falando mais alto. É as nossas vontades sobrepondo a vontade do Espírito. Porque nós temos que nos diminuir para que o Senhor cresça dentro da gente. Então, às vezes, a gente vai passar vergonha sim. Às vezes, a gente vai se sentir incapaz. Mas é realmente isso. A gente é incapaz de fazer as coisas. Porque quanto menos de nós tem, mais o Senhor tem. Então... eu acho que a maior coisa hoje em dia, principalmente para adolescente, que a gente fica tipo assim, nossa, não quero fazer isso. Imagina como as pessoas vão olhar para mim. Mas no final, o Senhor vai ser exaltado, a glória do Senhor vai ser exaltada. Porque se você for ver, a maioria dos influencers ou dos famosos hoje em dia, eles começaram fazendo vídeo passando vergonha. Só que eles não tiveram vergonha porque eles sabiam da consequência. E... nós, adolescentes, ficamos com preguiça de passar o processo, mas só querendo a consequência. Então, o que foi? Eu não tô entendendo. Essa parte vai pro preto e branco. Um tapa na cara do Sr. Arthur, tá ligado? Nossa, mãe. E o que o Felipe fala aqui? Fechou, mano! Caramba. Não, eu não tô falando disso. Não. Vem pra RDK! Nossa. Pior que seria da hora colocar um trecho assim, tipo, de um vídeo bem chulo, bem chulo. Nessa hora. Hoje é sexta-feira e eu tenho uma notícia muito importante pra informar. Mas, Matheus, hoje é quinta-feira. Então me informa amanhã. É exatamente o que eu tô falando. Nossa, eu tô falando que não tem problema passar vergonha, porque é pro Senhor e você quer que coloque um vídeo bom seu. É verdade, gente. E você quer que coloque um vídeo bom seu. Esses vídeos é o que vocês têm que fazer. Vocês estão aí parados assistindo nós no YouTube, vai produzir vídeo. Cada um tem ministério. Mas é verdade. Cada um recebe um dom específico, então assim, ó. Essa parte em preto e branco, mano. Vocês viram essa zoeira aí que o Felipe Forlan estava aqui atrás e ele estava me zoando. Então, ó, coloquem aqui nos comentários, por favor, me defendam, porque se você tá assistindo aí, você que tá na posição errada, e ele também, ele não faz nada, ele não produz conteúdo pra internet. Então, ó, produzo, cara. vai lá cobrar ele. Eu tenho um canal. Coloca aqui nos comentários, cobra ele, marca ele, porque você não importa. É o Senhor que importa. Então o que importa é você fazer. Se você não tá fazendo nada, ó, um conselho, vai fazer alguma coisa. Isso, mas também não faça de qualquer jeito. Exatamente. Porque o nosso Senhor é um Deus de ordem. Tudo que Ele fez, o universo que Ele fez perfeitamente. Então, às vezes não é porque a sua carreira não tem a ver com a sua escola que você precisa fazer as suas tarefas sem excelência. Você precisa sim tirar boas notas. Porque é o que a gente estava falando. Às vezes a gente não consegue pregar, a gente não sabe falar. Mas você fazer as coisas com ordem, organização, com excelência, prestar atenção no que o professor está falando, aplicar isso na prova, né? Fazer com excelência. Porque na Bíblia fala que nós temos que honrar nossos pais. Isso também a gente tem que honrar e respeitar os mais velhos. Porque Jesus honrava os mais velhos. Então, às vezes você fica conversando na aula, não é porque não tem nada a ver com você, mas você está desrespeitando a autoridade, que é a professora na aula. E isso reflete nas suas notas, nas suas tarefas. Então, faça e faça com excelência, porque o nosso Senhor é o Deus da perfeição, é o Deus da ordem. E a gente tem que ser cópias dele. E Deus gosta de filhos inteligentes. Então, é muito bom que você vá bem na escola, muito bom que você preste atenção, inclusive nos cultos também, né? Que tem adolescente que, pelo amor de Deus... vir na igreja por causa de Jesus, independente de outros motivos. Exatamente. Tem gente que fica aqui, ó, os caras... Aqui, pá. Não é pra vir por causa de mulher. Aí você chega no meio do culto e você fala... Um líder chega pra ele e fala, pô, mano, guarda o celular, presta atenção no culto. Aí ele vai, sabe o que ele vai falar? Aí ele fica aqui. Então, venha pra igreja pra assistir o culto, nada além disso. Na escola, seja um exemplo no que você fizer, nas notas, e coloque Jesus no centro de tudo. Né? Isso aí. Então, se você gostou, coloque aí nos comentários também temas que você gostaria que a gente falasse. E é isso. E por favor, me defendam contra o Fefu, que senão, acabou pra mim. Acabou. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com quem você ama e
Até logo. Eu ia falar tchau. Tá bom, tchau.